Bom, boa tarde, pessoal. Antes de mais nada, agradecer aí a turma da agora Rivolis, né, Andan Jane. A gente tem muitos amigos aí, então agradece muito pelo convite. Vou me estender pouco em qualquer tipo de apresentação que não seja realmente da didática aí que a gente vai fazer, porque teve um atraso na outra palestra, tem outras palestras que virão, e a gente também quer aproveitar o tempo todo de vocês aí. Então vamos falar alguma coisa bem rapidinho aí, tá? O desafio era falar sobre sistemas de irrigação no oeste da Bahia, né? E o tema era desafios e oportunidades. Uma pequena apresentação minha aqui, né? Meu nome completo aí, sou natural de São Paulo. Desde 84 eu comecei a fazer faculdade de agronomia em Goiás. Me graduei lá na UFG. Atuo com irrigação, na verdade, desde meu estágio em 1987. Então tem aí um tempo que a gente está no mercado, né? Depois, com a fusão de duas empresas, eu acabei indo trabalhar no Mato Grosso, fiquei lá 16 anos. Em 2001, montei uma empresa minha, que trabalhava com paisagismo e irrigação localizada também, principalmente a parte da Rainbird. Em 2002, eu virei distribuidor da Lindsay, né, produtos de pivô central. Em julho de 2007 a 2009, dei aula na faculdade, na universidade lá de Várzea Grande, no Mato Grosso, de irrigação e drenagem, hidráulica aplicada à agricultura. E depois disso teve uma crise mundial, o Mato Grosso começou a fechar muita coisa, muita loja, voltei para Goiânia. Em 2019 eu fui para Bahia, que é onde é o tema da palestra, né? Então em 2019 nós fomos abrir uma loja lá pela empresa Pivô na época, em Luiz Eduardo Magalhães. E depois em dezembro de 2020, a gente acabou começando um sonho que seria a parte da consultoria. Deixar um pouco de ser vendedor de produtos e tentar ser vendedor de ideias, vendedor de soluções. E é isso que a gente tenta fazer hoje com os nossos clientes. Então, nessa época, nasceu uma empresa chamada C&C Consultoria, que a gente nem vai entrar nesse mérito, mas vai virar Vezeto por questões comerciais e, vamos dizer assim, de ordem superior, né? Existe uma empresa já com esse nome, bastante forte, então a gente não quer brincar com eles. Em abril de 2004, amanhã eu fui a Rua do Bento, que amanhã faz um mês, né? Então tá aí só para mostrar que a gente está cada dia mais animado em trabalhar e levar soluções para as pessoas, né? Bom, terminando, a C&C vem do nome César e Cláudio, que é meu sócio, ou Cláudio e César, tanto faz. Então são 33 anos de experiência que eu tenho, ele tem 30 anos de irrigação. Então a gente está tentando buscar aí um pouco da nossa experiência com o conhecimento que ele tem de Bahia. Ele tem 30 anos de Bahia, né? Então a gente tem usado muito do network dele, com bastante também do conhecimento que a gente adquiriu pelo tempo aí, para poder fazer esse trabalho que a gente vem fazendo. Aqui eu não gosto muito de ler as coisas, mas qual que era o nosso sonho em comum quando a gente se juntou? É difundir o conhecimento adquirido pelos anos, orientar produtores a construírem projetos técnicos capazes de trazer soluções para o bom desenvolvimento da atividade, com rendimentos financeiros dentro de um conceito de sustentabilidade técnica e ambiental. Então, o nosso conceito da consultoria não é projetar reais por hectare. A gente tem que mostrar o valor de cada projeto e não quanto ele custa, pura e simplesmente. Então, a gente hoje trabalha muito com o conceito de milímetros CV por hectare, porque a gente entende que muito mais caro que o investimento é o custo operacional, né? E a gente tem visto aí cada vez mais problemas com fontes de energia, né? A Bahia, por exemplo, que nós vamos falar, a concessionária lá, ela tem, além do problema de geração e de distribuição, ela tem alguns problemas financeiros hoje, ela não consegue fazer uma série de coisas. Então, qualquer investimento que venha da Bahia, da concessionária de energia, ela exige uma contrapartida, que é muito cara. Então, assim, cada vez que a gente vai pensar no custo de investimento dessa contrapartida da instalação de energia e mais o custo operacional, a gente vê que vale a pena trabalhar com potências baixas para poder ter um consumo baixo e assim a gente ter baixo custo desse custo operacional, né? Então a gente vai deixar de ser vendedor para ser o quê? Um jornal, né? O que a gente faz hoje? A gente entrega aos clientes as notícias, as novidades, a experiência de uma região para outra, para que haja maiores possibilidades de sucesso em cada empreendimento. A gente busca desmistificar diferenças e dúvidas entre sistemas de irrigação, que talvez seja parte desse comentário aqui hoje. Acabou de me perguntar ali se já tem alguma coisa de gotejamento lá em grãos. Tem, né? E a gente sabe que não existe melhor, pior, existe projeto bem feito, seja lá qual for o sistema de irrigação. E é isso que a gente vai falar um pouquinho, porque todos os sistemas têm suas aplicações, vantagens e as suas dificuldades, né? Então,
Falando bem rapidamente, sistemas de irrigação no oeste da Bahia. O que eu sei? Primeiro, tenho muito orgulho de estar trabalhando naquele local, porque ele tem tudo para ser inóspito. Clima é ruim, é complicado, muita variação de solo, muita dificuldade. Propriedades que na mesma fazenda ali, na mesma área que ele irriga, tem 6, 7 tipos de solos diferentes. Então isso impacta demais na hora que você vai fazer o seu projeto de irrigação. Problema de logística, nós estamos longe de tudo e perto de nada. Então muitas vezes é complicado de você prever uma logística, saber como é que vai ser feito, falta de infraestrutura da região, entre tantas outras. O que a gente sabe também? O produtor do oeste baiano, e não necessariamente o baiano, mas todos aqueles que se aventuraram aí para o oeste da Bahia, então nós estamos falando de região do sul, do norte, do nordeste, do sudeste, pessoas que vieram de fora, tem vários investimentos de estrangeiros lá no oeste da Bahia. Então eles são realmente talvez um dos melhores produtores para trabalhar com irrigação. Por quê? Porque eles tiveram que aprender a trabalhar com irrigação. Lá é aquela história, se não chover não produz, se irrigar errado não produz. Se ele não tiver coragem para investir, ele não vai produzir. Então a gente reconhece que esse produtor é muito importante lá na região. E a outra coisa que a gente sabe é que ela foi abençoada pelo aquífero Urucuia, que é uma grande massa aquática, né, que a gente tem, que abrange aí um solo bastante uma área bastante interessante e que vale muito a pena para ajudar a gente a fazer esses projetos. E o que eu não sei? Eu não sei muita coisa da Bahia ainda. Eu estou há 4 anos lá, sendo que 2 com a consultoria, que amanhã também, além do meu neto fazer 30 dias, amanhã eu faço, a empresa faz 2 anos, então é uma empresa bem recente, mas que tem trabalhado bastante a fundo e está, graças a Deus, conseguindo orientar vários clientes. E eu pretendo ficar bastante tempo lá para poder aprender mais alguma coisa com a Bahia. Vamos falar de alguns dados bem rapidamente para entender a importância da irrigação lá. A precipitação nos últimos anos lá foi uma média de 1.100 milímetros, mas ela tem um gradiente que oscila em torno de 250 milímetros ano. Então vai ter ano que nós temos ali o quê? 850 milímetros, que é muito pouco. Quer dizer, se a gente pensar que uma soja precisa ali de 500 a 700 milímetros, a 800 milímetros, mais um milho nessa mesma faixa, o que você vai fazer com 850 milímetros num ciclo anual todo? Então irrigar lá realmente é muito importante, né? A gente sabe que esse ano, por exemplo, volta o fenômeno El Niño, né, na região. Então vai ter mais escassez de chuva. A gente vem lá abençoado, numa época que eu não estava lá, 2015, 2016, foi uma quebradeira geral, porque não chovia mesmo. Foi quando essa média aí de 1.100 caiu abaixo de 850 milímetros. Então teve muito problema de falta d'água nas lavouras. E agora a gente vê que o El Niño chegando pode ser um grande problema para a safra desse ano. Por isso tem muito produtor lá procurando sistema de irrigação para poder fazer a sua lavoura, né? Esse ano aqui, essa informação não é minha, são de vários sites, 90% de chance de existir El Niño no Brasil, né? Só comparando, por exemplo, com Goiás, né, que é uma área que eu atuei muito, e Mato Grosso que eu atuei muito, você pega lá 1.550 milímetros ano, com essa mesma variação, mas na média você tem ali, talvez, na mínima, você tem em torno de 1.300 milímetros, que já faz uma safra boa de soja e milho, por exemplo. Você já consegue fazer uma safra plena e uma safrinha muito bem feita. Mato Grosso, por exemplo, o problema ainda é um pouquinho menor, né? Ele já chega a ter 1.600 milímetros aí, então ele também, o produtor lá, ele conta muito com o auxílio da chuva, né? Então irrigar ali, talvez ele não seja, ele não leve, talvez, vamos brincar assim, tão a sério como a região oeste da Bahia. Por isso que a gente fala muito em desafio lá. Aqui eu acabei de falar, né, sobre o ciclo do milho e da soja. E aí a gente vai falar o seguinte aqui, bem rapidamente. O oeste da Bahia é só soja e milho? Não, muito pelo contrário. A gente tem estado lá e tem acompanhado bastante coisa, por exemplo, como culturas de algodão, enorme destaque que tem na região, muito forte mesmo. O trigo merece uma observação. A Embrapa Ceará desenvolveu uma variedade de trigo que é considerada hoje um trigo tão bom quanto o trigo francês para panificação, especialmente para panificação. Esse trigo foi plantado lá no oeste da Bahia. Médias altíssimas, sanidade perfeita, muita qualidade nesse trigo. Então é mais uma força ali que está chegando para a gente ter diversificação de cultura na Bahia. Feijão sempre é uma boa opção para quem consegue fazer a terceira safra, tá? Aqui caberia várias explicações sobre terceira safra na Bahia. O que acontece? A gente acabou de falar lá atrás que a Bahia tem muita dificuldade em alguns tipos de solo, de manejo de solo. Então a gente entende, o produtor tem entendido isso também, que
que a terceira safra, ela nem sempre ela vai ser tão rentável como gostaríamos que fosse, mesmo irrigada. Porque o solo baiano, ele depende muito de uma recuperação. Então, o que a gente sugere muito lá, e já tem muita gente fazendo, essa foi uma das coisas que eu aprendi na Bahia, na verdade, a pessoa faz a safra, o que a gente chama de safra de novo, e não safrinha, porque ele faz com um bom complemento de água, e o que seria a terceira safra, como por exemplo um feijão, ele faz um plantio de pastagem para revigorar o solo dele. Isso traz mais resultado para ele na próxima safra de soja, na próxima safra de milho, do que muitas vezes trabalhar com feijão nessa lavoura. Então, de novo, isso aí também é uma informação importante para o manejo da irrigação lá. E aí vem sorgo, etc., sem falar da fruticultura, que é muito forte. E aí a gente vai falar um pouquinho, então, sobre oportunidades e desafios. E aqui eu fiz questão de colocar que seria um bate-papo, tá, gente? Então, qualquer pergunta, eu estou às ordens para responder. De novo, eu não quero atrapalhar a sequência do evento, que a gente sabe que teve um atraso na anterior, mas estou à sua disposição. Café forte também, não foi uma das coisas que eu pus aqui, mas lá na frente tem umas fotos sobre isso. Cebola já é na Chapada Diamantina. Então ali a gente já não considera o oeste da Bahia. Então não entrei em muitas coisas que poderia ter entrado. Tá? A produção de cebola ela é muito forte, sim, na Chapada. Cebola, batata, né? Pessoal, uma empresa grande aqui, aquele pessoal da Bem Brasil, agora comprou uma área muito grande, sim, no oeste da Bahia, na região que é o oeste da Bahia. Mas aí a gente não entrou muito nessa questão, nessa apresentaçãozinha. Mas tem muita coisa ali de HF naquela região da Chapada, tá? Então, assim, o que é importante lembrar da Bahia? Então, ali a gente começa alguma coisa de oportunidades. Nós temos água, tá? E por que a gente tem água? Porque a gente tem lá o aquífero Urucuia, que se a gente puder observar aqui, esse pedação amarelo aqui, ó, é esse pedacinho que está aqui, tá? Que pega todo o noroeste do estado de Minas Gerais, o nordeste de Goiás, o oeste todinho da Bahia e o sudeste do Tocantins, pegando ainda alguma coisa de Maranhão e Piauí, né? Essa é a chamada região do Matopiba, que o pessoal fala muito, que é Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, né? Aqui só um número aqui, ó, extensão de aproximadamente 142 mil quilômetros quadrados que a gente tem lá de riqueza subaquática, vamos chamar assim, né? Então, a região ela é muito rica em poços, né? Apesar de ter também muitos rios grandes, rios caudalosos, a maioria desses rios eles já foram explorados, já não tem mais muita condição de outorga, né? O INEMA tem proibido algumas coisas e até algumas coisas a gente concorda com relação ao uso mais intensivo de determinados mananciais, mas a parte de poços ela é uma parte bem interessante que a gente tem lá na Bahia, né? Então aqui eu falei sobre a região do Matopiba, e aqui a gente, só comentando mesmo, que o aquífero Urucuia ele já foi muito estudado por várias instituições, inclusive a Universidade de Nebraska, que é uma das regiões que mais se irriga no mundo, né, nos Estados Unidos. E aí existem algumas normas para se tirar água de poço lá. Então os volumes variam entre 100, 200, 300, 400 e 500 metros cúbicos, né? Então a gente vê que 500 metros cúbicos num poço é bastante água. Sem contar que algumas regiões do aquífero, aquelas que não estão mais nas partes de morro, né? Elas são regiões que você consegue esse tipo de vazão aí com 60, 70 metros de perfuração de poço. Então assim, ela acaba se tornando uma fonte de água de certo modo muito barata, que você pode distribuir em fazendas, armazenar, para a gente, se for falar de lâmina, não vamos entrar muito nesse mérito agora, mas existem muitos reservatórios lá para poder trabalhar. Nível de água chega a dar com 14, 15 metros, tá? Aí o poço fica relativamente barato, tá bom? Aqui é só para entender como é que funciona a norma hoje. Então, se a gente tiver distância entre poços ou entre mananciais, vizinhos que tenham poços, APPs, rios intermitentes, você pode coletar, se for essa distância de 500 a 1.000 metros, você coleta 1.800 metros cúbicos dia. Vamos pular aqui, acima de 2.500 você coleta 9.000 metros cúbicos dia. Isso significa o quê? 100, 200, 300, 400 e 500 metros cúbicos hora, tá? A norma lá fala em 18 horas dia. Ah, mas por que 18 horas dia se eu tenho energia e eu consigo trabalhar meus pivôs durante 21 horas, etc? Por que eu não posso trabalhar o poço dessa forma? Porque dentro daqueles estudos que a gente comentou,
chegou-se numa conclusão que existe um cone de rebaixamento, e esse cone de rebaixamento foi estudado e analisado que se a gente tirar mais do que 18 horas por dia, a reposição dessa água pode começar a causar algum tipo de dificuldade. Então muita gente fala assim, mas hoje com a ideia de usar muita coisa solar, né? Eu posso usar um poço solar? Pode. Só que a solar, pura e simplesmente, vai te dar aí de 6 a 6 horas e pouquinho de qualidade de captação de água. Só que você só pode retirar a água em 18 horas. Seria muito bonito se eu pudesse em 6 horas, em vez de tirar 500 metros cúbicos, eu coletar 1.500, que é justamente 3 vezes. Mas eu não posso fazer isso. Então, assim, a gente está limitado às condicionantes do INEMA para poder fazer essas retiradas de água. É total. O aquífero ele é totalmente interligado. O que está se descobrindo aos poucos é que, a princípio, a geologia indicava que era uma rocha porosa. E agora a gente percebe que tem rochas aí. Temos um caso de um cliente nosso que para furar 10 centímetros de rocha foi para quase 30 horas, com máquina pesada. Então, assim, ele não é uma esponja igual todo mundo imaginava, mas ele tem realmente uma capacidade de armazenamento de água muito grande. E na maioria da sua região de localização, ele realmente tem essa porosidade. Então a água ela volta muito rápido também. Esses estudos, eu não vou entrar no mérito, assim, eles dizem que 18 horas por dia é um tempo tranquilo para que nas outras 6 horas do dia o nível volte ao normal, baseado nessas vazões de perfuração. Então, ok? Aqui eu só mostrei que isso aí está numa norma do INEMA. E aqui a gente vê, por exemplo, um poço de 500 mil litros jogando água, né? Quer dizer, é bastante coisa, né? A gente vê que é um volume bem interessante, né? 500 mil litros hora. Que normalmente dentro dos projetos vai jogar água num reservatório como esse, por exemplo, né? Onde a gente tem inclusive usado esse sistema triangular para aproveitar as calcinhas, né? Como a gente chama do pivô, para não perder áreas de produção. Então ali onde é uma área já de difícil manejo e tal, que a gente poderia sim estar usando para fazer, por exemplo, irrigação por gotejo, mas a gente tem feito inclusive posicionamentos de reservatórios dentro dessas áreas e buscando esse formato aqui, inclusive, para fazer, quando a gente falou para o rapaz ali que a gente faz um projeto do zero até a entrega, a gente preocupa inclusive, por exemplo, com a aviação agrícola. Então você vai posicionando reservatórios, casas de bomba, procurando colocar os poços dentro daquele jogo que a gente tem de distâncias, em condições de fazer linhas retas de aviação, para facilitar isso, não ficar aquele emaranhado de rede dentro de uma lavoura, certo? Então, mais ou menos isso aí que a gente vê. Outra linha de perfuração. E aí, por exemplo, alguma coisa que a gente está vendo, por exemplo, de um projeto que são 46 pivôs, né? Aqui ele tem uma água de rio, já tinha uma água de rio. Ele irriga aqui nessa parte que não está tendo pivô aqui, ele já irriga 5 equipamentos bastante antigos, vão ser substituídos. Aqui nessa parte ele tem mais 8 equipamentos também bastante antigos, com a concepção de projeto de diâmetro de parte aérea pequena, potência de motobomba muito grande, né? Consumo energético muito alto e pela qualidade de aplicação de água, inclusive de lâminas muito baixas para a região, porque era o que se tinha na época que foi feito esse projeto. A gente fez questão de colocar isso aqui porque é um dos projetos que a gente tem conversado com o cliente sobre essa integração futura de pivô central com gotejamento, por exemplo. Tá ok? E energia, nós temos energia? Acho que lugar nenhum está tendo energia, né? A gente tem uma notícia aí da ANEEL que o único estado que tem energia sobrando é o Maranhão, tá? O Maranhão tem energia sobrando e lá a coisa flui com uma certa facilidade. Então, o fato da gente não ter energia nos levou a procurar alternativas, né? Então, o que a gente fala aqui? Ó? Se for considerar energia, só podemos contar com concessionária? Não temos, tá? Mas a gente está sabendo aqui que eles, quando vão fazer alguma coisa, você faz um pleito de carga, de demanda, eles estão pedindo uma reciprocidade muito grande em valores e te dão uma expectativa. Ó, vou conseguir isso para você, você tem que fazer o projeto agora, aprovar, capitalizar e vamos entregar para você dentro de 2 a 3 anos, ou 1 ano e meio, 2 anos. A gente não sabe o que vai acontecer, então muito produtor correndo desse tipo de coisa, né? Aqui foi o que eu acabei de falar.
E aí vem a pergunta: nós temos energia? Temos. Podemos sim trabalhar com energia, tá? A gente está falando aqui em fotovoltaica, que pode ser injetado na rede diretamente, fazer trocas de energia. Ah, mas se eu não tenho rede, como é que eu faço? Verdade. Então a gente tem que pesquisar muito como vai fazer. E aí a gente pode trabalhar, por exemplo, com grupos geradores, mas é muito caro. O grupo gerador é caro, o diesel não se paga. A gente não consegue viabilizar isso. Consegue, tá? A gente só tem que pensar assim, é a diferença entre ter e não ter. A energia na Bahia, por exemplo, além de tudo, tem essa particularidade. O custo quilowatt-hora no horário reservado, ele está na ordem de 3 centavos mais impostos. Não tem nada mais barato que isso. Nada, nada vai se pagar mais barato do que isso. Mas se ele não tiver a energia, ele vai deixar de produzir por quanto tempo? Esperando uma empresa, esperando uma Coelba, esperando para poder fazer a sua produção. Então, a gente tem feito várias e várias simulações com só solar e diesel. E agora tem entrado no mercado a bateria. Tá? A gente teve uma reunião com o pessoal da Tesla um tempo atrás. O custo da bateria, do contêiner de bateria caiu muito. A energia que ela despacha tem melhorado cada vez mais. A garantia dos módulos de bateria tem aumentado bastante. E os próprios fabricantes desse sistema têm se disponibilizado, inclusive, a fazer aluguel de conjunto para mostrar para o cliente que aquilo vai valer a pena para ele. Conjunto inteiro. Você vai comprar não, você vai alugar a solar, vai alugar o grupo gerador, vai alugar a bateria e vai montar na sua fazenda e vai ver que isso dá resultado, tá? Então, esse aqui é um modelo que foi negociado. Então, ele trabalha. O cliente tem uma central, uma PCH na fazenda, que já gera 3,2 megawatts. Está trabalhando com geradores, está trabalhando com baterias e está tocando todo o seu sistema. Ou melhor, vai tocar o sistema. Está em implantação desse projeto. E isso, se a gente comparar com o custo de investimento que a concessionária pediu, ficou extremamente viável, tá? Então, se a Bahia tem água e tem energia, por que a gente vai deixar de investir na Bahia, por exemplo? E qual sistema de irrigação que a gente vai usar? Então, assim, a oportunidade está aí para ir para lá. Aí vem aquela pergunta que o rapaz já fez, todo mundo me faz, né? Pergunta de N milhões de dólares. Qual o melhor sistema de irrigação? Cara, aí vem a resposta de nem um centavo. São todos. Todos os sistemas de irrigação são extremamente importantes, cada um com a sua adaptabilidade para cada situação que ele vai encarar. Então a gente sabe que não existe melhor ou pior sistema de irrigação, existe melhor ou pior condição de trabalho para um sistema de irrigação. E é isso que a gente acha que vale cada vez mais interagir sistemas de irrigação na propriedade, tá? Seja ela qual for, qual o objetivo. Então, se a gente for voltar atrás aqui eu vou passar bem rapidamente, mas os primeiros sistemas de irrigação, de consumo de água, por talude, por sulcos, isso gastava muita água, pouquíssima eficiência. Consequentemente, você tinha motores de altíssima vazão e acabava tendo um custo operacional também muito alto de energia ou de diesel, seja do que for. Depois a gente está falando aí da irrigação por sulcos. Aí existe a irrigação semifixa, né, por aspersão, tradicionalmente, né? Quantas vezes a gente viu projetos aí com tubulação semifixa, fixa, que virava para baixo, para cima, aí sendo uma das grandes opções do passado. Carretel enrolador. Então aqui o exemplo da semifixa, né, aquela que você vai movimentando dentro da área. O carretel enrolador nada mais é também do que uma irrigação por aspersão semifixa. Aí nós temos as irrigações fixas, né? Aqui já com altíssimo potencial de automação, né? Uma semifixa você não consegue fazer uma automação completa. Então, numa irrigação, por exemplo, de paisagismo ou uma irrigação de pastagem, por exemplo, que tem muito lá também, você já consegue fazer totalmente automatizada. Uma irrigação de jardim é uma irrigação por aspersão fixa, né? E o tradicional pivô central, né? Que a gente conhece e está aí há muito tempo para poder atender as diversas necessidades. E, por exemplo, dentro de um pivô central, que muita gente não conhece, você tem várias adaptações para poder fazer numa lavoura. Então, você pode ter um pivô linear, né? Você tem o tradicional redondo, você pode ter um pivô linear, você pode ter um pivô rebocável, mudando ele de posição e ganhando área com um custo de investimento mais baixo. Você pode ter um pivô chamado corner, né? Que ele chega a fazer aí 98% de uma área quadrada. Ele dobra a ponta dele, então ele fecha quase que um quadrado na área.
Você tem aí pivôs chamados articulados. Então você tem uma propriedade aqui, um anteparo numa propriedade, você pode articular o equipamento em até 2 vezes, então ele pode fazer como se fosse um L em volta de um espaço que estaria inaproveitado. E o que a gente chama aí de irrigação localizada, né? Que eu também, principalmente para essa turma que está aqui, eu não vou passar detalhe nenhum de produto. O que a gente quer falar aqui é basicamente o seguinte: muita gente pensa assim, o que é irrigação localizada? Gotejador e microaspersor. Muita gente fala isso, acha que é só isso. Cara, não é. A irrigação localizada, por exemplo, é um dos pacotes mais completos que a gente tem no mercado em termos de irrigação. Você atinge vários e vários tipos de sistema, inclusive de controle de irrigação, de automações, de segurança, né? De filtragens, de manejo, de fertirrigação, enfim. A irrigação localizada, ela não é só mais um sistema, ela é um dos melhores sistemas baseado naquilo que a gente quer fazer com a nossa lavoura, tá? E aqui a gente ainda falando de oportunidade, foi parte do tema pedido, olha só o que temos na Bahia, né? O segundo maior produtor e exportador de frutas frescas no Brasil em 2020. Olha a área plantada, produção em milhões de hectares. Ela é, dentro aqui do escopo nacional, a primeira em produção de coco de Bahia, de cacau, de maracujá, a segunda em mamão, manga. Então, quando a gente está falando em irrigação localizada, antes de entrar na localizada com grãos, olha o mercado que existe aqui na Bahia de fruticultura, né? Esse mercado é fantástico e está cada vez mais em crescimento, tá? Aqui só para a gente identificar, ó, neste caso a gente agora não está falando só mais de oeste da Bahia, que o oeste da Bahia a gente considera do Rio São Francisco para sentido Tocantins. Esse é o oeste da Bahia, que é a região que a gente mais atua, mas toda a Bahia tem grandes chances aí de trabalhar com irrigação, principalmente a irrigação localizada nessa área de fruticultura, tá? Aqui só falando de quais são os estados, aqui a gente só vai passar umas fotos mesmo, toda essa parte irrigada que tem lá, né? Então você vê aí uma variedade enorme de produtos, e a grande vantagem aqui agora, a grande novidade, o sul da Bahia sempre foi o maior produtor de cacau, foi o maior produtor de cacau do Brasil, o Brasil sempre foi o maior produtor de cacau, então o sul da Bahia era o maior produtor de cacau do mundo. E, infelizmente, com as doenças, com a questão de umidade, de desgaste de solo e tudo isso que a gente já sabe, começou a entrar em decadência o cacau. E agora existem vários experimentos na Bahia de cacau a pleno sol, com excelentes resultados. Inclusive o chocolate que já é fabricado lá com o cacau do oeste da Bahia tem uma qualidade fantástica. Então é mais um projeto que tem muito cliente procurando para fazer, e também está aí mais uma grande oportunidade, principalmente nessa área da localizada, né? Bom, aí está tudo muito bonito, né? Vem a segunda pergunta dos N milhões de dólares, né, que eu falo. Mas e nos grãos? Que é uma das coisas que a gente vai falar agora. Como é que é grão irrigado por sistema de irrigação localizada? Não vamos entrar nos outros sistemas, porque já são, vamos chamar, consolidados, e não que o grão não seja, mas talvez não esteja tão bem divulgado. As perguntas que sempre chegam para a gente: gotejamento enterrado funciona? Aí vem a resposta: funciona. Funciona muito bem, diga-se de passagem. Mas tudo na vida depende de fatores, né? Então vamos falar agora de desafios. A gente falou de muita oportunidade, vamos falar um pouquinho de desafio que a gente vê lá na Bahia, tá? Primeiro, pergunta que muita gente fala: cara, você projetando sistema de irrigação, você acredita no que você não vê? Porque quem está trabalhando com gotejamento enterrado, muitas vezes ele fala assim: mas não estou vendo nada. Às vezes eu vejo um pivô trabalhando, vejo que o bico está entupido, eu vou lá e resolvo. Mas e num sistema de gotejamento enterrado? E a gente vai dando as respostas. O controle de um sistema desse, principalmente a parte de automação, a parte de injeção de fertilizantes, a parte de controle mesmo do sistema, ele é muito, muito, muito bom. Então você consegue sim ver se existe um problema ou não, sem estar lá vendo a gotinha pingando ou não. Então, assim, a gente acredita no que não vê. Eu muitas vezes pergunto pro cara, principalmente quando a gente vê que ele está ali com um crucifixo, alguma coisa: você acredita em Deus? Claro. Você viu Deus? Você já viu Deus alguma vez? Então, assim, é a mesma coisa. A gente tem que ter fé também, certo? Só que a gente aqui tem uma fé, como a gente fala em Deus, em Jesus, que tem várias constatações da existência dele. A gente sabe que a irrigação por gotejamento também mostra sua eficiência, com várias e várias constatações que a gente já viu por aí, tá certo?
Aí muita gente, se é tão bom, por que não é utilizado em grãos? Quem disse que não é? Então, muitas vezes a gente fala que falta um pouco de divulgação do que já está sendo feito, tá? A gente teve alguns clientes que queriam mexer com isso. Foram até nós. Infelizmente, o oeste da Bahia ainda é incipiente nesse processo e nós levamos os clientes lá no Mato Grosso para conhecer. Os 3 clientes voltaram muito animados para montar o sistema de irrigação por gotejamento com tudo que eles viram. Mas é muito caro. Mentira, não é caro. Caro é aquilo que não se paga. O sistema de irrigação por gotejamento, pela qualidade que ele te dá também, ele se paga, e muito fácil. Vou esperar meu vizinho para ver se deu certo. Se der certo, eu faço. Ok, é uma opção sua. Você pode estar perdendo muito dinheiro e aí eu não vou entrar no seu caixa. Quer dizer, se você acreditar, como a gente disse, a gente tem que ousar, né, para poder saber e fazer acontecer. Por que não você ser o primeiro e receber os louros desse pioneirismo, né? Agora, tem alguns fatores que aí a gente vai falar que a gente acha que quando eles trazem para a gente as preocupações, a gente entende um pouco que talvez o marketing do negócio como um todo não tenha sido feito de uma forma tão clara para eles. Então vem sempre aquela pergunta, mas o pessoal da localizada fala que pivô não presta, que localizada que é melhor, que isso, que aquilo, que aquilo outro. Cara, isso são afirmações talvez de gente que não entenda isso. A gente trabalha no mercado há um bom tempo, sempre a gente defendeu a integralização das culturas, dos sistemas de irrigação. A gente sabe que, por exemplo, você não vai conseguir fazer dentro de umas calcinhas de pivô, dentro de áreas de topografia um pouco mais acidentada, dentro de uma série de coisas, com até tipos de solo diferente, onde você vai ter um sistema de fertirrigação que vai melhorar muito esse solo no pé da planta. Então, assim, a gente sabe que em muitos lugares a localizada é o trabalho certo. Mas realmente houve aí no passado uma briga assim, não, o meu é melhor, o seu é melhor, o seu economiza muita água. De novo, esse negócio de falar que economiza muita água, sempre para mim foi, infelizmente, uma afirmação equivocada. A gente costuma brincar assim, se o médico mandar eu tomar um copo d'água, eu tenho que tomar um copo de água. A planta, ela tem que tomar a água que ela necessita para o seu desenvolvimento. Aonde que está a diferença? Tá, se eu tomar um copo de água sãozinho, eu bebo ele sem derramar. Se eu tiver meio bêbado, eu posso derramar água. Aí vem a eficiência. Não que uma irrigação ou outra economize água. A água você tem que pôr o que a planta precisa. Agora, aí a eficiência, aí sim. Aí nós vamos entrar nesse lado aonde a irrigação localizada, pela sua forma de aplicação de água, tem sim mais eficiência do que, por exemplo, um pivô central. Tá certo? Isso eu acabei de falar sobre a quantidade de água, né? E aí sim, vamos pensar que antigamente os aspersores de um pivô central, eu sou da época que era aspersor de batente na parte de cima do pivô, que jogava com média pressão e a eficiência, olha lá, sem vento era 70%. Então, se a gente comparar uma coisa com a outra, realmente, o gotejamento sempre teve mais eficiência de aplicação de água. Hoje a gente tem kits de aspersão aí que trabalham com 92% a 95% de eficiência. Então, assim, esse mote de falar que também a eficiência é muito diferente, acaba deixando com muitos produtores com o pé atrás. Fala assim, pô, os caras não me mostraram o que é melhor, só fica comparando com o outro, comparando com o outro. Então, assim, a gente tem visto que talvez essa abordagem tenha sido feita de uma forma que deixou mais desconfiança do que certeza, tá? Então, quando a gente fala em energia, a gente também tem que entender que economiza muita energia. Também a gente tem que ter muito cuidado, porque a caixa de solo que vai ser preparada é totalmente diferente. Se você vai manter, por exemplo, uma atividade pecuária em cima, ou manter pelo menos uma pastagem para fazer essa rotação, esse preparo de solo, você tem que estar irrigando. Então a gente não pode falar a aplicação de água e de energia é muito menor, porque tem uma diferença, mas que não deve ser considerado como grande diferencial, tá? Isso na nossa opinião. Então, o solo para a gente é outra preocupação. Lá na Bahia, por exemplo, tem solos muito arenosos. Então a gente já discutiu com vários profissionais aí da área qual que seria o gotejamento correto, a profundidade correta, o espaçamento correto entre mangueiras, e a gente vê que tudo isso vai dar resultado. Então o grande problema que a gente fala não é muitas vezes o sistema, tá? Eu vou pular algumas coisinhas aqui, até pelo tempo, como eu disse. Então esses questionamentos aparecem direto, tá?
Mas o que a gente quer mostrar é o seguinte, ó, nós já deixamos de indicar na consultoria pivô central. Então não é falar que assim, pô, esse sistema aqui é perfeito. Não é, entendeu? Então o que a gente fala é assim, ó, você quer pôr um pivô? Risco seu. Eu não poria. Por N razões que nós não vamos discutir aqui, mas então a gente não é que a gente indica A, B ou C, até porque a gente não indica, a gente mostra para o cliente como ele vai fazer. Então não é o sistema de ligação, é o conjunto da obra. Então, por exemplo, alguém acha que vale a pena colocar um pivô num tipo de área igual essa, assim, ó? Entendeu? Vai trabalhar bem? Olha como é que é o tipo de solo. E tem pivô aqui, ó. Certo? Então foi um bom negócio? Eu posso te garantir que não. O cara colheu 5 sacos de feijão por hectare. Né? Então, assim, não é, de novo, não é o sistema. Não adianta ser melhor ou pior. O que a gente preconiza demais, então vem aqui, ó, gotejamento vai funcionar naquele solo? Também não. Então, tanto faz o sistema, o problema é outro. De novo, repetindo, não é o sistema. O que a gente fala aqui, ó, é que o gotejamento, até por ser novo no Brasil, vamos dizer assim, esse novo está bem entre aspas, tá? Ele necessita de alguns cuidados a mais em planejamento, venda, implantação. Mas eu tenho certeza disso aqui, ó. Os fabricantes, distribuidoras, revendas e os profissionais da área que entendem bem essas dificuldades, como vocês todos aqui, ó, vocês já estão preparados e empenhados para dar certo. A gente sabe que o momento do gotejamento, da irrigação localizada, ela chegou há muito tempo, mas está se consolidando agora. De novo, a gente sabe que talvez o marketing feito não tenha sido melhor, mas o produto é fantástico, tá? Alguns problemas de tipo de solo que a gente tem lá e tal, mas com esse manejo possível, olha a preocupação que a gente tem hoje. Nós temos lá dentro da mesma fazenda, tá? Perfil de solo com quase 3 metros de profundidade, perfil de solo já um solo bastante úmido, tá? Com 50 centímetros de profundidade, e um solo com 40 centímetros de profundidade, dentro da mesma fazenda. Então, qualquer equipamento de irrigação que você for pôr nessa fazenda, ele vai ter variáveis. Vai ter área que ele vai trabalhar bem, vai ter área que ele não vai trabalhar bem. Então, assim, a gente preocupa muito com isso, tá? Até numa... esse aqui, ó, olha o tipo de solo quando começou a escavar. Né? Aí que dá para fazer hidroponia, né? E não plantar realmente. Né? Então, assim, essa preocupação tem levado a gente a solicitar, por exemplo, esse tipo de solo, aquele solo pedológico, para a gente poder saber o que, como, quanto e em que horas fazer o sistema, tá? A consultoria acredita na irrigação localizada? Com certeza acredita. Esses aqui são projetos de pivôs, tá? Onde a gente tem hoje no escritório, não esses aqui só, tá? Vou mostrar algumas coisas. Hoje nós temos mais de 10 mil hectares irrigados com gotejamento programados para serem feitos na Bahia. Tá? Na maioria das contas, dos locais, sempre de forma interligada com outros equipamentos, principalmente pivô central. Lá as áreas são muito grandes, normalmente você trabalha com pivôs grandes, então você forma calcinhas grandes, e isso vai favorecer demais essa harmonização dos sistemas. Tá? Esse cliente, por exemplo, ele está implantando esses pivôs agora que estão coloridos, esses aqui são já para uma segunda etapa, mas está aqui, ó, 52 hectares de gotejamento. Essa área está exatamente aqui, ó, do lado da sede dele. Então esse aqui já está sabendo, ou vai pelo menos saber, que os dois sistemas vão trabalhar, cada um na sua condição, cada um no seu melhor projeto, que é o que a gente busca que os clientes tenham. Tá? Outro sistema de irrigação aqui, ó. Aqui vão ser em torno de 20 mil hectares total, sendo que cerca de 6 mil vai ser, de 3 mil vai ser gotejamento. Principalmente nessa área aqui, alguns pontos de calcinha, aqui não estão locados os reservatórios que a gente vai ter aqui no meio, nada, mas alguns pontos de calcinha, e principalmente essa área lateral aqui, ó. Então, assim, a gente indica muito o aproveitamento total da área, né? E esse sistema pode ser fantástico. Teve um caso de um cliente, eu ainda estava no Mato Grosso na época, que ele não acreditava no sistema de gotejamento, no caso, pelo tipo de solo que ele tinha lá. Realmente um solo bem bagunçado. E aí ele harmonizou na época lá, colocou pivô com irrigação por aspersão. O Luiz acho que lembra. Eram 272 hectares no meio de calcinhas de pivô lá, fazendo pastagem com outro sistema, que no caso era uma irrigação por aspersão fixa. Então, assim, de novo, não existe melhor ou pior. A gente preocupa muito com o projeto.
E eu tenho certeza que todo mundo aqui tem capacidade, conhecimento e sabe que isso é o fundamental para o projeto, tá? Bom, como a gente costuma sempre falar muito lá na Bahia, aquilo lá não é um lugar que é melhor ou pior, mas é diferente. Vocês viram aqui um pouquinho dessa rápida apresentação, como é que é solo, como é que é clima, como é que são as condições, tamanho de cliente, cada um com uma cabeça totalmente diferente. Então, lá não é melhor nem pior, é diferente, é uma terra de grandes oportunidades. E aí, eu agradeço a Deus por estar fazendo parte desse processo de construção de novos conceitos lá na Bahia e convido todos vocês lá para ir lá conhecer e o que a gente puder fazer, conversar, trocar ideia, sugestão, não que a gente saiba mais ou menos, mas como a gente está vivendo o local, talvez a gente possa dar aí algum tipo de informação que possa ser muito útil para todos vocês e que possam fazer cada vez mais projetos grandiosos e bem-sucedidos. Tá? Bom, no mais, até porque eu prometi que eu ia dar uma corrida aí para ganhar um tempo, eu agradeço e se tiver alguma pergunta, fico à disposição.